Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação, né? Essa treta aí entre Brasil e Portugal, uma treta razoável por causa que está envolvendo uma das maiores honras aí, que é a hegemonia e toda a sua história em relação a Brasil e Portugal. Lembrando, né? Qualquer pessoa, qualquer brasileiro sabe que Portugal é ainda assim a grande essência do Brasil. Isso nunca poderá ser tirado, né? E é por isso que talvez os portugueses estejam bem bravos, irritados. Estou tentando arrumar a palavra correta aqui para não ficar ofensiva em relação a essa conversa da Guiana. Eles falam de Guiana brasileira, né? Mas brincadeiras à parte, se a gente for levar em consideração a grandeza do continente, né? Do país, do Brasil. É lógico que Portugal sim deve ter uma famosa barbas de molho, porque o futuro, né, a Deus pertence, e nós sabemos que muitas coisas podem mudar no mundo no decorrer dos anos. Então podemos sim aí ter várias alterações no mundo e Portugal pode sim aí, por que não, se tornar, né, um estado brasileiro no futuro. Em relação à economia, o Brasil é um país muito próspero, né, que tem uma agricultura fora do comum, talvez a melhor do Brasil. Então podemos sim ter aí mudanças, algo que possa revolucionar daqui a alguns anos, mas nós sabemos que na data de hoje, né, meados aí 2025, essa chance praticamente é nula, porque Portugal tem sim aí sua força, sua economia, apesar de ser um país considerado um país pobre da Europa, mas tem sim aí uma moeda forte e tem sim toda a condição de não precisar a depender de outros países. Então muita coisa vai acontecendo no decorrer dos anos. Então para acontecer isso que eles estão falando em relação a Portugal, é algo muito complexo, né? É uma brincadeira, mas os portugueses estão levando isso muito a sério. Talvez seja uma das maiores rivalidades, né? Porque acontece algo inacreditável, até o que acontece mais ou menos com os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Apesar de toda a fragilidade norte-americana, hoje os Estados Unidos ele tem uma força maior do que a Inglaterra. Hoje os Estados Unidos tem muito mais continente e muito mais poder do que a Inglaterra. Então a Inglaterra é a mesma coisa, né? É a colonizadora dos Estados Unidos, mas hoje os Estados Unidos ele acaba ditando mais do que a Inglaterra. E acontece isso com o Brasil, apesar de todos os problemas, né, brasileiros, a moeda é muito mais fraca do que o euro, né, que é a moeda portuguesa. Mas o Portugal ainda é um país muito mais envolvente no cenário europeu, né? Um brasileiro, se você for pegar um brasileiro e um português hoje, com certeza o português vai ter muito mais facilidade dentro da Europa do que o brasileiro, apesar do brasileiro ter um passaporte muito bom, passaporte com muitas possibilidades, mas ainda tem sim muitas fragilidades e o europeu ele vê com muitos melhores olhos, vamos dizer, um português do que o brasileiro. Então é por isso que para chegar a esse patamar do Brasil, né, se tornar aí, digamos, um novo colonizador de Portugal, uma nova Guiana brasileira, né, eles falam assim, é muito difícil, né? É uma história muito forte e que Portugal ainda tem muita força e não vai conseguir, não vai deixar, melhor dizendo, o Brasil a se tornar um país aí, digamos, dono de Portugal, né? Se fosse um país talvez mais frágil, país com um problema econômico muito grave, tudo bem, mas Portugal não passa por esse problema grave, como todo mundo fala, e essa brincadeira realmente fica numa brincadeira, não é uma realidade. Então, com certeza, vocês veem aí, ó, isso aqui é uma herança de Portugal. Então, o Brasil ele tem muito mais, vamos dizer, a se render a Portugal do que Portugal ao Brasil, né? A força é muito grande, a história, mais de 500 anos. É lógico que nós vivemos do presente e do futuro, mas o passado ainda é muito forte e com certeza isso é o motivo suficiente para deixar os portugueses muito bravos, muito irritados com tudo isso. Mas é uma brincadeira, né? Brincadeira da parte. E uma coisa que o português deve estar muito pé da vida, né, com o brasileiro, é que o Brasil hoje sim é de uma maneira, pelo menos talvez tecnologicamente falando, hoje o Brasil ele tem muita envolvência. Hoje o Brasil ele praticamente domina aí a internet em muitos quesitos em relação às redes sociais,
A população brasileira é muito grande, então isso acaba chamando bastante atenção também. Isso faz que o país acabe sobressaindo, porque quando a gente compara Brasil e Portugal é complicado, né? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, Portugal tem aí um pouco mais de 10 milhões, então é praticamente 20 vezes maior. E não tem como você fazer uma comparação, além do continente, do tamanho, né, do país. O Brasil é muito grande, então hoje acaba assim não tendo a mínima comparação de fazer entre Brasil e Portugal. É o que eu falo sempre aqui. Se houver aí mudanças com o cenário, né, global, que a gente não sabe o que vem a acontecer, o que nos espera, com certeza aí sim o Brasil pode até se dar ao luxo de dizer que Portugal possa vir a ser um território português. A gente não sabe o que vai acontecer, ou também outra nacionalidade acabar se aproveitando aí de uma possível fragilidade portuguesa também. Isso pode acontecer. Então não é só o Brasil que pode vir aí a querer fazer Portugal um novo estado brasileiro. Pode ser que outro país com uma envolvência, até a própria Espanha mesmo, né, ela consiga acabar conquistando. A gente não sabe o que vem pela frente, é só suposições, brincadeiras, é só algumas conversas bem informais e famoso meme, né, que foi criado aí pelo próprio brasileiro em relação ao português. Então, brincadeiras à parte, com certeza nós teremos aí muitas brincadeiras, e quanto mais a pessoa fica brava, mais o gozador tira sarro, né? É mais ou menos assim que funciona, né? O apelido acaba pegando. Os brasileiros provavelmente ainda vão continuar a fazer muitas brincadeiras dos portugueses por causa disso, por causa que percebeu que o português não gostou dessa brincadeira e vai acabar levando isso aí a um nível mais hard, vamos dizer. E o brasileiro, ele sabe fazer muito bem o meme, sabe acabar tirando uma onda muito bem. É lógico que isso aí vem uma brincadeira. Se o português realmente falar sério, né, comentar algumas coisas aí bem a sério, pode ser até ofensivo para o brasileiro. Então espero que isso só termine uma brincadeira mesmo. É lógico que não tem como, né? Se fosse assim, igual eu falei no começo do vídeo, os Estados Unidos poderiam tranquilamente apossar aí da Inglaterra, e isso não acontece. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que é para muitos ainda o maior país do mundo, apesar de eu ter a minha opinião hoje, talvez aí a China na frente, mas para muitos os Estados Unidos é o maior país do mundo. Se os Estados Unidos não conseguem se apossar da Inglaterra, imagine o Brasil se apossar de Portugal. Então não tem condições, é somente uma brincadeira mesmo, uma brincadeira que vai ficar somente na brincadeira, um meme, nada mais que isso. Porque apesar de tudo, Portugal ainda tem muita força e dificilmente vai conseguir, vai deixar, né, um Brasil aí se apossar dele e se tornar uma nova Guiana brasileira, né? É uma brincadeira mesmo, muito bem feita, né? O brasileiro é muito engraçado, é muito divertido, muito criativo, uma coisa que o brasileiro tem de sobra, essa criatividade, e isso vai ficar na brincadeira mesmo, beleza, galera? Então, mais um vídeo aí pra hoje. Peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo e deixar a sua opinião sobre essa brincadeira aí da Guiana brasileira, né? Portugal sendo aí um novo estado brasileiro. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, beleza? Até a próxima e valeu!